Boa noite a todos. Eu quero boa noite tão forte assim como São Paulo recebeu. Todas as vezes que eu venho aqui, né, Roseli? Roseli está sempre aí quando a gente vem. E essa pessoa sempre fala que eu preciso de alegria, força. Eu sei que eu não estou tão alegre quanto os palmeirenses, mas também não estou tão triste quanto os São Paulinos, certo? Então nós precisamos mediar isso aí. Boa noite a todos. Boa noite. Aí, agora sim, São Paulo. E eu vou começar abrindo a palestra, dizer para o São Paulo que dessa vez ele não vai precisar me acompanhar, minha esposa, minha família, assim como me acompanhou na última vez que eu estive aqui no Recanto. Nós voltávamos de um evento, viajamos mais de 12 horas, e a minha carona não chegava para me buscar aqui no Recanto. E o São Paulo, com a esposa, cadê a esposa do São Paulo? Está aí? Está lá, deve estar ouvindo. Eles ficaram acompanhando a gente, esperando o carro chegar, o carro não chegava, a gente pedia que a problemática de aplicativo, de táxi, ligava e nada, e ele ficou aqui comigo, em torno de 40 minutos, quase uma hora. Só que tem um detalhe muito interessante, era 4h30 da manhã, quase 5 horas, ele doido para ir embora, nós também, muito sono, mas ele ficou firme e forte, esse coração que não cabe no tamanho dele, né? É grandão, mas é um coração maior ainda. Meus irmãos, meus votos de muita paz a todos, prazer muito grande estar aqui com vocês novamente. Essa casa que a gente aprendeu a gostar desde a primeira vez que nós estivemos aqui, que já foi, salvo engano, 2017 ou 2018, ainda lá no outro espaço, no outro ambiente. A casa pequena fisicamente, mas muito grande na sua moralidade, muito grande no seu aconchego, né? Até foi o Danilo que fez o convite para a gente na época, eu nem conhecia o São Paulo nem a Suzy. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para abrir essa reabertura, né, presencial da casa, depois de 2 longos e tenebrosos invernos pelos quais nós passamos, e nós soubemos tirar um aprendizado a partir daí. E lembrando sempre, quando todos nós nos referimos a esse momento de pandemia, de afastamento social, de afastamento presencial que nós tivemos, mas nós não deixamos de viver as nossas experiências, nós não deixamos de conviver com o próximo, que ainda que à distância, e muitos descobriram em si, descobriram no outro características que não sabíamos que existiam. Como muito bem dito pelo São Paulo, a gente soube descobrir os valores das pessoas que estavam próximas da gente, daqueles que passaram pela experiência da Covid. Eu passei, mas passei agora já nessa onda cujo o vírus estava mais, vamos dizer, mais fraco, né? mais tranquilo, mais fácil de se lidar. Mas todos nós carecemos de cuidado, todos nós carecemos de carinho, todos nós carecemos de atenção neste momento. Alguns irmãos partiram, já retornaram à nossa jornada, à nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, estão acompanhando a gente de lá, e nós continuamos aqui. E para nós que ficamos aqui, a gente tem que começar a entender por que Deus permitiu que isso acontecesse. Certa feita eu estava assistindo um programa fantástico da Rede Globo de televisão, que foi no dia 13 de março, recente por sinal, e lá vi o relato da história da engenheira Cristina Pinho. Não sei se vocês tiveram, quem assistiu aí vai lembrar do caso. Uma engenheira de formação, estudou na década de 70. Hoje já é difícil você entrar numa sala de aula e encontrar mulheres cursando engenharia, um curso primordialmente voltado à área masculina, hoje um pouco mais feminino, mas imagine na década de 70. Prestou uma universidade pública, estudou, foi uma das primeiras alunas da turma, saiu de lá, teve a oportunidade de prestar um concurso público, entrou pela Petrobras, trabalhando na Petrobras, esforçada que era, dedicada que era, ganhou um cargo para poder ser responsável de uma plataforma de extração de petróleo. Vocês já imaginaram o que é viver no mar, uma plataforma de extração de petróleo? Não é como você vai na sua casa, pega o carro, vai no seu trabalho e volta para dormir na sua casa. Eles vão de helicóptero, ficam um tempo lá, uma jornada de 20, 30 dias, depois retornam. E ela era tão competente, tão esforçada, que ganhou o posto de comandante dessa plataforma de petróleo. Passou a ser a supervisora, a chefe, a gerente dessa plataforma, e começou a liderar pessoas. E dizia ela que liderava em torno de 50, 70 pessoas, dos mais variados tipos, dos mais variadas formas, pessoas que trabalhavam com ela. No campo pessoal, casou-se, tinha filhos, 3 filhas, salvo engano. Uma filha dela resolveu também seguir o caminho da mãe, estudar, e foi para os Estados Unidos, aprimorar o seu intelecto, aprimorar a sua formação profissional. E lá nos Estados Unidos, resolveu sair para fazer um passeio, pegou um carro e acidentou-se. Ela aqui, com o marido aqui, com as outras filhas aqui no Brasil. No domingo de manhã, recebe uma ligação dos Estados Unidos e tem um relato, tem a informação que a filha dela tinha partido para o plano espiritual.
havia encerrado a experiência terrena da vida dela num acidente. E evidentemente, como mãe amorosa que era, ficou muito triste. Mas o ponto que me chamou a atenção nessa entrevista, nessa biografia, nesse perfil desta engenheira, foi quando ela disse a seguinte frase: eu tinha tudo sob controle. Eu tinha tudo sob controle. Até que veio a informação de que alguém que eu gosto tanto, de alguém que estava próximo de mim, de um filho meu, não existe amor maior, não existe atenção maior, não existe carinho maior entre um filho e um pai e um filho e uma mãe, evidentemente. E quando ela recebeu o relato, ela se desmoronou. Ficou evidentemente triste, ficou desesperada. E ela e o marido dela, tentando de uma forma reparar aquela dor que sentia pela filha, aproveitou um espaço que eles tinham lá no Rio de Janeiro e construíram meio que um sítio e começou a plantar várias árvores, criar um bosque, criar animais. Isso em memória da filha que tinha partido. Todos nós, na nossa pequeno sentimento, ou na pequena ilusão, ou melhor, na vã ilusão de que nós temos tudo sob controle, nós não estamos preparados para as nossas partidas. Não estamos preparados para nós. Muitos irmãos partiram de forma inesperada na Covid, e não estamos também preparados para que as pessoas que estão próximas da gente partam. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos de passagem por este plano. Hoje nós estamos aqui no Recanto Maria de Nazaré. Daqui a pouco nós vamos voltar para os nossos lares, vamos para o conforto do nosso lar. E pode ser que durante o período de repouso da matéria, que é o sono, que o seu espírito vai fazer algo. E não me pergunte o que você vai fazer, cada um sabe o que faz. Porque quem gosta de sertanejo não vai ouvir música clássica. Quem gosta de praticar esportes não vai para uma festa. Quem gosta de estudar matemática não vai numa biblioteca ler sobre filosofia. E nesse passeio que nós fazemos noturnamente, que o nosso espírito faz, pode ser que você resolva ficar por lá e não voltar mais hoje. E quando você chegar lá, né, na metáfora criada por todos nós, que a gente, para ficar mais fácil de entender, se der de cara com São Pedro, né, que tem as chaves da porta do céu, você vai dizer para ele: não, mas eu preciso voltar. São Paulo me escalou para um trabalho, nós vamos fazer o Recanto Maria de Nazaré na semana que vem, nós vamos aplicar passe na terça-feira, eu estou escalado, eu preciso voltar. Aquele irmão meu, que eu briguei com ele de criança, que eu não converso mais, eu preciso fazer as pazes com ele, eu não estou bem com isso. A minha esposa ontem pediu para fazer determinada coisa, eu não fiz, eu fiquei assistindo um jogo de São Paulo e do Palmeiras, deixa eu voltar lá para fazer o favor que ela pediu para mim, que ela ficou brava, nós dormimos bravos essa noite, um conversou com o outro. E São Pedro, lógico, metaforicamente falando, vai falar: não há mais tempo, você precisa retornar. Essas reflexões que nós temos que fazer diariamente, essas oportunidades que nós temos de refletir acerca por que eu estou aqui, passa necessariamente pelas nossas ações. E se você disser para mim: Carlos, mas em uma palavra, qual seria a palavra mais valiosa para nós enquanto encarnados? Humildade. Quem diz isso não sou eu. Quem disse isso foi e mostrou Jesus. Porque através da pedagogia do exemplo, existe aquela frase, né, que a melhor forma de ensinar não é pelas palavras, é através do exemplo. Mas essa frase está errada. Não é a melhor forma de ensinar, é a única forma de ensinar. É fazendo, é mostrando. E quando nós pegamos a figura de Jesus, que daqui a 2 semanas o mundo, a parte cristã do mundo, vai celebrar a sua partida, né, sob outra ótica que a gente respeita, né, para aqueles que consideram ressurreição, etc. Mas para nós espírita foi o desencarne de Jesus, foi a passagem do mundo físico para o mundo espiritual. A figura de Jesus para nós veio justamente para isso, para mostrar que ainda que sobre a experiência material da carne, que ainda sobre as pressões, os anseios materialistas, os anseios pequenos que nós temos enquanto encarnados, é possível você amar o próximo mais que você mesmo.
E quando eu tenho a humildade de entender que eu estou num processo, que eu não estou eternamente aqui, porque muita gente acha que não vai morrer, né? Eu já digo para você agora, se você veio aqui para o Recanto Maria Nazaré achando que você não vai morrer, você já está enganado, você está morrendo. Todos nós estamos morrendo. Cada dia a mais de vivência no corpo material é um dia a menos, para ficar aqui. Mas enquanto espíritos imortais que somos, a partir do momento que fomos criados, não haverá mais fim. Mas eu quero ficar aqui, Carlos, eu não quero partir. Sinto muito lhe dizer, eu não conheço ninguém que tenha ficado aqui. Inclusive Jesus. Todos que aqui passaram, um dia partiram. Então, se nós entendermos que eu estou de passagem para esse mundo, o que eu tenho que levar daqui? O amor, que é o título da palestra. Daqui só se leva o amor. Mas o que é amar o próximo? É você abraçar, beijar, ter relação sexual? Não, não é isso. É você entender que o seu irmão está na mesma condição de você. Ou, às vezes, ele está numa condição inferior, ou às vezes ele está numa condição superior. E a humildade faz com que todos nós entendamos isso. Emmanuel tem uma frase fantástica, que está lá no Caminho, Verdade e Vida. Ele fala o seguinte: a humildade é o ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida invariavelmente amarga na boca. Eu vou repetir: a humildade é o elemento essencial e oculto, sem o qual o pão da vida invariavelmente amarga na boca. Aquele que acha que não precisa do outro, veio a convite para mostrar que você precisa. Ainda que seja um enfermeiro desconhecido, um médico desconhecido, que seja um cientista desconhecido que criou a vacina, você careceu do outro. Porque nós falamos muito sobre isso. Que todos nós temos a oportunidade no nosso dia a dia de demonstrar as nossas ações. Porque a gente está todo mundo julgando os presidentes, né? Belensky, né, que é o nome do presidente da Ucrânia, do presidente da Rússia, que é esqueci agora, Putin, Vladimir Putin. Todos nós estamos julgando eles. Falando, esse pessoal não tem coração? Onde está a compaixão? Onde está Deus que está deixando tudo isso acontecer? Recentemente eu passei por uma experiência no qual, é claro, não foi uma guerra, mas demonstra o estágio que nós estamos. Um determinado grupo decidiu, do qual eu fazia parte, evidentemente, decidiu fazer determinada coisa, numa determinada data e num determinado horário. Parte do grupo chegou mais cedo no horário combinado e no local combinado. E esse grupo, essa parte do grupo, começou a olhar no relógio e achar que não podia esperar, que o tempo dele era muito valioso. E esquecendo do combinado, esquecendo da beleza da coletividade, que se o grupo combinou e se reuniu para fazer aquela atividade, é porque fazer atividade em grupo é mais gostoso que fazer individualmente. Mas parte do grupo não teve a paciência, não teve a humildade de esperar e partiu. A outra metade, quando chegou, no horário combinado, mas cadê o restante do pessoal? Já foram. E evidentemente ficaram frustrados. Então, assim, quando eu olho para a guerra da Ucrânia, da Rússia e da Ucrânia, e condeno eles que estão lá fazendo coisas erradas, evidentemente, antes eu tenho que olhar para mim e entender: será que eu tenho a humildade e a paciência de cumprir aquilo que eu combinei com os meus outros irmãos? Será de mostrar para o outro que o meu tempo não é mais valioso que o dele? Porque se fosse mais valioso que o dele, eu não teria combinado de fazer com ele. E assim nós vamos vivenciando as nossas experiências. E vamos para o palanque da rede social, que catapultou todas as nossas opiniões, ações, e nos deu, de certa forma, uma redoma para se esconder, e lá eu viro um leão, para poder criticar, para poder falar. Porque lá, na rede social, o Carlos Gimenez é perfeito. Eu coloco aquelas frases bonitas, né? De amar o próximo como a si mesmo, de perdoar, cito aqueles textos bíblicos, coloco aquelas imagens bonitas, aquelas fotinhas do grupo do WhatsApp, da família. Bom dia, porque temos que amar o próximo, temos que respeitar a opinião alheia. Mas quando eu acabo de sair do centro, que eu pego meu carro, que eu vou atravessar a esquina, um carro cruza a minha frente, eu abro o vidro e grito para ele. E evidentemente que eu não vou falar: ô meu irmão, presta atenção, Jesus te ama. Eu vou falar outra coisa. E
Nesse palanque chamado rede social, aconteceu um caso muito interessante, salvo engano, há uns 2 anos, um pouco antes da pandemia, 2 anos e meio, quase 3 anos. O Drauzio Varela, fazendo uma série fantástica, estava relatando a vida, a condição daqueles nossos irmãos que estão encarcerados, que estão nas penitenciárias. E ele lá, entrevistando um irmão de orientação transexual, ou seja, encarnou num corpo, mas não se identifica com ele, evidentemente, revivendo situações, reencarnações passadas, se porta de outra forma, de outro sexo, evidentemente. Estava preso porque tinha cometido um crime, estava pagando pelo que fez. Estava lá, o Drauzio Varela, entrevistando, perguntou para ele: você aqui nessa condição, do que mais você sente falta? O que falta para você? A gente sabe que o sistema penitenciário brasileiro, sob o ponto de vista de estrutura física, é muito fraco, muito deficitário, muito ruim. E ele tinha muita coisa para falar daquilo que poderia ser difícil para ele viver lá. E ele disse o seguinte: o que eu mais sinto falta aqui é um abraço. Algo tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão abrangente. Sentir o corpo de outra pessoa perto do meu coração, sentir o calor de outra pessoa. O Drauzio instintivamente, e para quem não sabe, o Drauzio se autodenomina ateu, então não tem nenhuma questão religiosa envolvida. Instintivamente foi lá, levantou e abraçou aquele irmão que estava encarcerado e carecia de um abraço. No dia seguinte a internet lacrou, né? Esse é o termo, de críticas em relação ao Drauzio Varela, porque ele tinha dado um abraço em alguém que tinha cometido um crime. Ele foi lá abraçar um criminoso. Por que ele não foi abraçar a família da vítima, que aquele irmão tinha prejudicado? Essa pequenez de achar que aquele que erra está condenado ao fim, daquele que errou um dia está condenado ao fim, é algo que impera em nós. É algo que faz com que a gente não entenda que existem vários níveis de aceitação de Deus, de Jesus, do cristianismo, da religião, do amor ao próximo. Que ainda que eu achasse que não haveria nada além do túmulo, e todos nós que aqui estamos, evidentemente, somos cristãos, estamos professando uma religião, e sabemos que existe algo mais, para a doutrina espírita existe a verdadeira vida do lado de lá. Por uma questão ética, eu não posso achar que o meu semelhante, ainda que eu não creia em nenhuma religião, não professe nenhuma religião, não posso achar que o meu semelhante mereça ser extirpado, extinguido, deletado, que é a falha das penas de morte. Na vã de ilusão de acabar com o problema, em vez de discutirmos o problema, a gente vai lá e elimina aquela pessoa, ainda que ela tenha eliminado o outro. Na vã de ilusão nós estaremos reparando, né? Se reparássemos, né, se a outra pessoa voltasse, quem morreu, seria até, de certa forma, ponderável, razoável, no sentido de achar que nós estamos resgatando quem foi de forma errada. A partir do momento que já foi um, nós mandamos o outro. Na questão 895 do Livro dos Espíritos, perguntou Allan Kardec a espiritualidade: postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Então eu olho a minha esposa, percebo que a minha esposa tem dificuldade com a verdade, ela mente muito. Então aquilo está evidente para mim. Além desse sinal característico que eu consigo perceber na minha esposa, que é a mentira, sob o ponto de vista doutrinário, espírita, de evolução, qual outro sinal que eu poderia verificar se realmente ela é alguém que acerta, de acordo com o cristianismo, ou ela é alguém que erra? A resposta veio da espiritualidade. Responderam eles: o interesse pessoal. Qual a característica que eu vejo se realmente alguém está caminhando de acordo com aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou? O interesse pessoal. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se for um fenômeno. Aquele que faz algo desinteressado se destaca. Continua: o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade.
Daí porque, se você está preocupado que você não trocou o seu carro nesse ano, não se gruda, meu irmão. O que te dá, vamos dizer assim, nota, né? Tem professores aí, Roseli, muita gente, deve ter outros, minha esposa é professora, o professor sempre dá uma nota para a gente, né? Para a gente considerarmos que Deus é o nosso professor, e Ele nos dá a nota. Não é o carro mais novo que nós temos, não é o último modelo do celular, não é o penteado que eu uso, não é a roupa que eu visto, não são as línguas, idiomas que eu domino e falo, não é a intelectualidade no sentido de resolver questões complexas de matemática, que me coloca bem visto aos olhos de Deus, metaforicamente falando. É quando eu faço algo desinteressado. É quando eu venho terça-feira ministrar a fluidoterapia, que é o paz para os irmãos que estão necessitando. É quando eu pego uma cesta básica e levo a São José da Bela Vista e entrego para os irmãos que estão necessitando de alimento material. É quando eu vou a um ambiente coletivo de internação, de saúde física, hospital, asilo, etc. E dou a oportunidade daqueles que estão lá, daqueles que lá estão, possam me contar as suas dificuldades. Eu ouço calmamente, faço uma oração. Porque eu não vou ganhar nada com isso, materialmente falando. Mas nos tijolinhos do céu, a gente usa muito essa expressão, né? Construindo os tijolinhos do céu, eu vou estar construindo minha sólida residência. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós viemos. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, lá na lição Examina-te, diz que a experiência humana não é uma estação de prazer. Sinto muito lhe dizer, mas quando você entrou numa fila muito grande, essa fila aumenta cada vez mais. Porque Deus não para de criar espíritos. E todos que lá estão querem passar pela experiência, porque só aqui que nós damos o nosso upgrade, só aqui que nós damos aquela aceleração no sentido de estar mais próximo de Deus. No plano espiritual você não evolui, Carlos? Evolui. Mas lá é mais fácil, lá a sua consciência está expandida. Lá, quando eu vou parar na vaga do idoso no céu, né? Vamos imaginar a seguinte situação: estou dirigindo meu carro, estou lá no centro do céu, tem uma vaga do idoso, e eu preciso entrar ali na ótica, pegar meu óculos, pagar para ir embora. Eu olho para um lado, olho para o outro, não vejo nenhum agente de trânsito, nenhum guarda, não vou parar 5 minutinhos. Coloco meu carro ali na vaga do idoso, corro lá dentro. Aqui a gente faz, né? Lá no céu, né? No plano espiritual, na erraticidade, isso não acontece. Porque lá é muito maior a cobrança, a autocobrança. Não vai ter ninguém falando para você lá sentado no trono, dizendo: faça ou não faça isso. Não pare seu carro aí. Você mesmo vai fazer isso, ou não vai fazer isso. Que a gente tem a ilusão de que nós precisamos achar dentro das Escrituras, né? Seja no Evangelho segundo o Espiritismo, seja no Livro dos Espíritos, seja na Gênesis, seja no Céu e Inferno, seja no Livro dos Médios, ou qualquer outra, seja na Bíblia. Nós queremos lá achar qual que é o caminho perfeito para a gente estar mais próximo de Deus. E certa vez, um rei, preocupado com isso, reuniu o seu conselho, seus assessores, e ele queria saber, algo apertava o seu coração, e ele queria saber qual que era o caminho do céu e qual era o caminho do inferno. Deixou o abacaxi na mão deles. Eles preocupados em dar uma resposta, porque o rei tinha que ter uma resposta, não sabendo o que falar, porque evidentemente não sabiam qual que era a resposta. Lembraram-se de um senhor que morava no alto de uma montanha, um senhor muito humilde, a chaminé, a fumaça na chaminé saindo. E falaram para o rei: rei, a única pessoa nesse reino que tem a resposta é aquele senhor que mora lá no monte, é aquele senhor que mora na montanha. Imaginando que o rei fosse deixar por isso mesmo, que ele não ia sair do conforto do seu reino, das benesses do reino, e fosse lá visitar aquele humilde senhor. Mas o rei reuniu todos, mandou arriar os cavalos, reuniu o seu exército, o seu conselho. Tudo bem, então amanhã nós vamos lá visitar esse senhor. E eles ficaram preocupados: o que será que vai acontecer? Foram, atravessaram o vale, subiram a montanha, chegaram na casa desse senhor. E o rei, diante da sua arrogância, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua vaidade, porque era rei, já chegou, a porta estava entreaberta,
chegou arrombando a porta com o pé, e o senhor que estava próximo ao fogão olhou assustado. O rei já sacou desembainhou, né, a espada, tirou a espada, colocando no pescoço daquele humilde senhor, disse: eu saí do meu trono para te perguntar qual que é o caminho do céu e qual é o caminho do inferno. Se você não me der uma resposta, eu vou te matar. O senhor, muito calmamente, pegando a espada, tirando do seu pescoço, falou: esse caminho que o senhor está fazendo é o caminho do inferno. Mas sente-se aqui, calmamente, puxou a cadeira, pôs ele sentado na mesa. Esse caminho do diálogo, da calma e da paciência é o caminho do céu. Aqui eu encontro as lições, o manual, o que Jesus deixou para nós de exemplo. E tantos outros irmãos, tantos outros espíritos mostram para nós como se portar. Mas nós temos sempre o sagrado livre-arbítrio de fazer ou não fazer, de amar ou não amar, de respeitar ou não respeitar. Que a gente tem a vã ilusão que nós somos infelizes, né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 24, cujo título é Infelicidade Real, um espírito evoluído, a Delfina de Girardin, disse o seguinte: tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra compensação na vida futura. Aquele filho que te dá trabalho, aquele filho que quer abandonar o lar, aquele pai que é incompreensivo, aquele marido que é preguiçoso, aquele vizinho que é fofoqueiro, aquele chefe que é tirano, aquele governante que é corrupto, você não vai encontrar resposta nessa vida. Quando as suas acanhadas vistas humanas cessar, fechar, haverá uma explicação para tudo. E se eu me revoltar contra a situação que existe agora, eu estou me revoltando contra o remédio. Porque se Deus permitiu que isso existisse, se Deus permitiu que hoje, antes de vir para cá, eu estava lendo na internet, mais uma vez, guerra Ucrânia e Rússia, depois que as tropas russas saíram de uma cidade lá, próxima a Kiev, encontraram 400 corpos ucranianos. Se eu tentar somente nessa vida, somente nessa existência, tentar entender o porquê disso tudo, sendo que tem um ali que estava lá e não morreu, fugiu, o outro não conseguiu, desencarnou, e Deus permitiu que um saísse e que o outro ficasse. Se eu tentar achar uma lógica para isso nessa atual existência, eu vou ficar doido, não vou entender. Porque a lógica de Deus, ela não trabalha somente com a atual existência. Nós que trabalhamos com as nossas limitações, evidentemente, de tempo e de espaço, em razão da nossa, nesse atual estágio, né, no mundo de expiação e prova, nós somos limitados em relação a isso, o quebra-cabeça não fecha. Quando eu vejo um irmão, o meu filho, veio com os dois braços, as duas pernas, com um cérebro que faz a relação adequada, mas do lado, eu posso ter um vizinho que recebeu um filho sem um braço, sem uma perna, às vezes com o cérebro retardado, né, que a gente fala, atrasado. E por que o meu veio correto e o dele não veio errado? Ou às vezes o meu filho veio, né, errado no sentido figurado do termo, e o dele veio correto. É a reflexão que todos nós temos que fazer. É a oportunidade que Deus todas as vezes nos dá para a gente não achar que somos infelizes. Porque Emmanuel, mais uma vez Emmanuel, o Caminho, Verdade e Vida, diz que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Nem à exibição de certos títulos convencionais. Você pode ser o mestre, o doutor, o livre-docente, o coronel, o gerente, o dono, qualquer título que você queira colocar na frente do seu nome. Mas a sua essência, o que faz ser você é, ou o que você não é,
É o seu modo de agir, é o seu modo de pensar, é o seu modo de falar. Você optou estar agora, no domingo à noite, estar agora às 7h40, sentado aqui, para refletir um pouquinho na sua vida, a partir do ponto de vista cristão, a partir do ponto de vista espírita. Outros irmãos, nesse exato momento, escolheram praticar um crime. Outros escolheram estar no repouso do lar. Outros escolheram estar se embebedando. E a vida é feita dessas escolhas. Lembrando que você está triste aí, porque quem que deveria estar ouvindo essa palestra não é você, é o seu marido, é a sua esposa, é o seu filho, é o seu vizinho, é o governante, né? Mas eu te dou uma má notícia. A evolução existe individualmente. Se existe algo que é egoísta na lei de Deus, vamos dizer assim, é a própria evolução. Então, quando eu olho para minha esposa e falo, nossa, como ela precisava ler o Evangelho segundo o Espiritismo, minha esposa, para ela ver essa parte aqui de paciência com aqueles que o rodeiam, né? Ela precisa, eu não preciso da paciência, eu já tenho muito com ela, por sinal. Quando a esposa olha o marido, né, e vê lá escrito que o que a mão direita dá, a esquerda não deve saber, fala, nossa, como ele precisava compreender isso. Eu já faço isso de forma desinteressada, ele não, tudo tem motivo, né? Ele sempre tem uma troca. Sinto muito lhe dizer. Se a palavra, se o texto, se a lição, se a palestra, se a reflexão, se o ensinamento veio para você, é porque você precisa, e não o seu marido, sua esposa, o seu filho. Para a gente poder finalizar, questão 785 do Livro dos Espíritos: qual o maior obstáculo ao progresso? Kardec perguntou: qual o maior obstáculo ao progresso? Já que nós estamos aqui, que nós vamos partir, que nós temos que levar o amor, mas enquanto estivermos aqui, como é que a gente pode progredir em relação a tudo isso, para que haja mais harmonia, mais amor? A resposta veio. Aqui a pergunta é: qual o maior obstáculo ao progresso? O que impede o nosso progresso? Resposta, 2 palavrinhas: orgulho e egoísmo. Quando perguntarem para vocês qual que é a maior dificuldade da humanidade, enquanto mundo de expiação e prova, enquanto planeta Terra, orgulho e vaidade. Orgulho e egoísmo. Continua aqui a espiritualidade. Curto, porém, é a duração de estado destas coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. A partir do momento que o homem entender que os gozos dos bens terrenos são passageiros, ilusórios e até perigosos, né? Porque todo mundo joga na Mega Sena todo ano aí. Você joga na Mega Sena? Joga? Não joga? Eu jogo. Você tá perdendo, hein? Quem joga na Mega Sena aí, para a gente poder acordar? E todos nós queremos ser ricos, muito ricos. Porque quando eu for rico, eu vou lá no Centro Espírita Maria de Nazaré e vou doar 100 cestas básicas, 200 cestas básicas, 1000 cestas básicas por mês. Hoje eu tenho condição de doar uma. Por que você não doa uma? Ah, porque eu não sei. Mas quando eu for rico, eu vou doar 100. Todos nós queremos ser ricos. E esquecemos que a riqueza é a porta larga do Evangelho, da parábola de Jesus. Engana-se aqueles que nascem rico, que nascem num berço rico, né, materialmente falando, tem a vida fácil. Quando você é rico, você tem o poder. Eu falo poder em homenagem até aos nossos irmãos nortistas e nordestinos que falam poder, mas é a palavra poder, né? O que é o poder? O poder, eu falo poder para ficar mais enfático, o poder é você fazer o que você quer, do seu jeito, na hora que você quer. Isso é ter poder. Não quero ir, não vou. Não quero comprar, não compro. Não olhou para mim, problema dele, não dependo dele, eu tenho meu dinheiro. E aí você começa a se fechar na crosta ilusória do poder, de ter tudo, acima de tudo, de todos, e vai se isolando. E começa a criar dentro do seu coração uma dor incessante, grande,
E quando você olha à sua volta, ninguém mais te abraça, ninguém mais liga no seu aniversário, ninguém está mais à sua volta que não seja por interesse financeiro, né? Porque tem aqueles, né, que já passaram pela experiência da riqueza, dizem que quando é rico o telefone toca 24 horas por dia. Quando fica pobre, ninguém liga mais. E aí você começa a entender que o poder do dinheiro, da fama, do sucesso, da vaidade é algo passageiro. Porque eu nunca vi ninguém ficar depressivo porque não conseguiu trocar de carro. Eu nunca vi ninguém ficar depressivo porque não conseguiu comprar o último modelo do vestido que está na moda. Eu nunca vi ninguém ficar depressivo porque não conseguiu trocar o aparelho do celular, está com o último modelo. Mas eu já vi gente ficar depressiva porque não teve um abraço. Eu vi gente ficar depressiva porque não foi lembrada. Eu vi gente ficar depressiva porque não foi ouvida. Eu vi gente ficar depressiva porque não teve com quem conversar e desabafar. Segundo Emmanuel, o serviço de iluminação da mente demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. No dia, de hoje para amanhã, que eu vou sair daqui agora e vou ser o cara mais perfeito do mundo. Ao mesmo tempo, eu não devo esquecer que cada dia é um dia de aprendizado. Se eu tenho dificuldade com a minha vaidade, se eu gosto sempre de falar em público, os palestrantes espíritas sempre gostam de falar em público, são muito vaidosos. São Paulo não, eu sim. Eu tenho que entender que todos os meus defeitos e virtudes fazem parte de um grande todo. Que Deus me deu a oportunidade de estar vestido sob a roupagem material, para que um dia eu saia daqui, e quando o Carlos Gimenez sair daqui, ele seja melhor que o Carlos Gimenez de quando chegou. Não só do ponto de vista material, gordo, magro, alto, baixo, novo, velho, bonito ou feio, mas no sentido de saber que eu aprendi a amar no sentido lato do termo. E aprender a amar no sentido lato do termo é saber ouvir, é saber esperar, é saber confiar, é saber ser otimista. Para todos nós que aqui ficamos, temos que entender que viver tudo que a vida tem para te dar e saber que em qualquer segundo tudo pode mudar, fazer sem esperar nada em troca, correr sem se desviar da rota, acreditar no sorriso e não se dar por vencido, querer mudar o mundo ao seu redor, mas saber que mudar por dentro pode ser o melhor, fazer sem esperar nada em troca, porque vencer é recomeçar. Quando o sol chegar, quando o céu se abrir, saiba que Jesus estará aqui. Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente, vamos pensar diferente, porque daqui só se leva. Meu voto de muita paz a todos e muito obrigado.